Bom, Ariel, eu acredito que esse redescobrimento dos fluxos, ele vai acontecer em várias esferas da sociedade, no âmbito social, no âmbito financeiro, no âmbito pessoal. Mas falando um pouco sobre fluxos corporativos, na verdade a gente não tem como deixar de tocar um pouquinho em todos esses outros tópicos, mas eu vou tentar não me aprofundar nos demais e falar mais a respeito das corporações mesmo. A gente pode começar falando um pouco sobre a questão do home office, né? A possibilidade de trabalhar em home office, que é algo que está sendo aberto por muitas empresas durante esse período. E durante o que eu vou falar agora, tu vai ver que eu vou ir e voltar nesse tópico algumas vezes, porque ele impacta em muitas coisas. Por exemplo, por um lado, esse home office ele pode parecer em alguns casos, uma certa barreira, porque as pessoas não estarão mais juntas para trabalhar em um mesmo ambiente, talvez tenha uma certa dificuldade inicial de as pessoas se encontrarem para falar sobre assuntos, ou algumas pessoas têm uma resistência ao telefone, por exemplo, e ficam presas no e-mail, ou ainda se apegam agora aos aplicativos de mensagem, ao invés de falar face a face. Isso acontece quando as pessoas estão todas dentro de uma mesma sala. Imagina trabalhando em home office. Entretanto, estudos estão mostrando que as atividades de home office elas podem representar reduções realmente significativas para as empresas, principalmente reduções de custo, porque uma vez que a empresa não precisa mais ter uma grande parte das suas instalações dedicadas aos setores administrativos, e essas pessoas podem realizar parte de suas atividades em casa, talvez indo na empresa quando for estritamente necessário, a empresa economiza diversos recursos que, durante o dia a dia, perfazem um custo operacional ou um custo fixo da empresa que não vai mais existir caso as pessoas absorvam isso. Então, os funcionários absorvem uma parte do custo da empresa. Em contrapartida, o funcionário ganha, em alguns aspectos, sobre a sua qualidade de vida. Por exemplo, uma pessoa que não tem que se deslocar até o trabalho durante 30, 50 minutos, uma hora ou mais, ela tem mais tempo para ficar em casa. Dessa forma, a pessoa que tem filho pode ficar com os filhos, ou pode ficar com o seu cônjuge, ou simplesmente pode ter um tempo a mais de descanso que prepara ela melhor para um dia de trabalho. A pessoa vai estar no conforto do seu lar, então ela deixa talvez de investir em certas coisas que sejam úteis para sua mobilidade, como por exemplo um carro, como por exemplo roupas, e ela começa a investir no conforto do seu lar. Dessa forma, ela cria um ambiente onde ela possa trabalhar e viver melhor. E ela aproxima cada vez mais o trabalho da sua vida pessoal. Dessa forma, a pessoa acaba como que adotando aquela forma de trabalhar como uma forma de viver. E vai chegar um ponto que isso vai estar tão intrínseco no sangue das pessoas, na rotina das pessoas, que elas talvez cheguem a render muito mais do que rendiam tendo o deslocamento até a empresa. Aí eu comentei agora aqui, né, que as pessoas vão ter uma inversão na lógica do seu consumo. Por exemplo, consome-se mais tecnologia, estrutura, consome-se mais utensílios para casa, ou móveis para casa, e talvez se consuma menos alguns outros bens, como por exemplo, eu comentei a questão da vestimenta, do automóvel que tu precisa para sair de casa. Então isso pode gerar uma grande repercussão, e nesse caso é negativa para o nosso mercado, porque o nosso mercado ele tem um embasamento muito forte no setor automotivo. Tanto é que nós sabemos que nas grandes crises que se enfrentou nos últimos 20 anos, o setor automotivo estava envolvido fortemente e gera muitos milhares de desempregados no país. Isso é bem negativo. Mas, obviamente, que se há um consumo maior de outros bens ou outros recursos, a demanda ela apenas é substituída. Então, deixa-se de demandar isto para passar-se a demandar aquilo. E isso é algo que, com certeza, vai gerar uma repercussão no mercado, porque existe uma preocupação de que quando tu está mais tempo em casa, tu vai ter que te alimentar, mas talvez tu não tenha tempo para preparar o teu alimento. Então tu passa a consumir alimento pronto. E aí, como tu vai tornar isso uma rotina na tua vida, tu vai te preocupar muito mais talvez com a apresentação do produto ou com o material digital que te leva até esse fornecedor.
O quão bem apresentado é esse site, esse produto, esse alimento, esta entrega, esta embalagem, quem vai me entregar, como vai estar apresentado, né? No caso do Covid, por exemplo. Quantos de nós já não pedimos uma teleentrega? E antigamente nós não nos preocupávamos se a pessoa que estava entregando estava com luva, com máscara, estava se apresentando bem ou não, estava vestido adequadamente, bem asseado ou não. Nós pegávamos aquilo que nós solicitamos, virávamos as costas, pagávamos, íamos embora, voltávamos para nossa casa, para nosso apartamento. Mas agora nós estamos realmente preocupados com essas coisas. Então vai haver um investimento maior nesse tipo de consumo. E dessa forma isso tende a contrabalançar certas outras deficiências que se abrirão no mercado em função do trabalho em casa. Um outro ponto também é uma ênfase muito grande que vai ser dada no e-commerce, uma preocupação maior então com esse comércio eletrônico, não apenas em questão de preço, mas como eu falei, de que maneira eu vou receber esse produto, como é que essa empresa se apresenta a mim, quais são as políticas dessa empresa da qual eu estou comprando. Será que esse produto é dela mesmo ou ela está terceirizando? Se ela está terceirizando, como é que está sendo esse serviço de terceirização? Da mesma forma que hoje existe uma preocupação dentro das empresas com bem-estar, com ergonomia, com qualidade de vida do funcionário, quando nós passarmos a adotar mais o e-commerce, e nós sabemos que grandes empresas terceirizam suas vendas, possivelmente surgirão leis para regular como é esse relacionamento e se é justo e saudável este relacionamento do maior terceirizar a venda e promover a venda do menor. Ainda um outro ponto que se percebe, Ariel, que de uma maneira ou de outra haverá uma segregação do consumidor em função do registro digital que vem por meio do e-commerce. Porque quando nós chegamos numa loja ou quando nós chegamos num restaurante, de uma maneira geral, a nossa vestimenta ela vai dizer por que nós estamos ali. Apesar de que hoje em dia existem muitas políticas contra isso, porque isso gera um certo preconceito, isso gera uma certa discriminação, nós sabemos que, na prática, no dia a dia, existe uma certa diferença no atendimento que alguns estabelecimentos prestam de acordo com a vestimenta que a pessoa usa, de acordo com a apresentação da pessoa no momento em que ela chega no estabelecimento. Isso vai aumentar muito em função do e-commerce. Porque no e-commerce as lojas elas vão poder ver esse cara aqui que está acessando o meu site, ele compra ou ele gasta no cartão de crédito dele X mil reais por mês. Esse outro aqui, ó, ele gasta só com comida e ele destina uma pequena parte para gastos com esse tipo de produto. Então, para esse aqui eu vou colocar um atendimento eletrônico padrão, de um tipo tire suas dúvidas, e para esse aqui eu vou colocar um vendedor a conversar diretamente com ele. Então, todo mundo que tiver o perfil A vai para esse lado e todo mundo que tiver o perfil B vai receber esse atendimento aqui. Isso vai gerar também preconceito, discriminação? Talvez, talvez sim. Mas claro que, como eu disse, né, isso já é uma mudança, um impacto social em função desse isolamento e do home office, do e-commerce e assim por diante. Não cabe a nós nos aprofundarmos tanto aqui. Mas certamente isso é algo também que será uma parte do resultado desses impactos que nós estamos prestes a sofrer e que em alguns casos já estamos sofrendo. Um outro ponto também é o aumento do consumo local, né? Eu acredito que isso é algo que já está acontecendo, porque nós observamos que o consumo local ele aumenta em função da resistência das pessoas de terem que cruzar em grandes distâncias e enfrentar o desconhecido, caso do que a gente está vivendo agora. Nós muitas vezes estamos optando por ir naquele mercadinho pequeno ali do bairro, porque nós sabemos que tem um controle, que eles estão limitando a quantidade de pessoas que entram e saem, que existe uma pessoa ali disponibilizando o álcool gel na entrada, tem uma pessoa higienizando os carrinhos e as cestinhas que são usados no mercado. Por outro lado, se eu vou naquela grande rede de mercado, não tem como ter esse controle. Então eu estou priorizando o consumo local, porque eu sei como eles estão tratando a situação, porque eu converso às vezes com uma pessoa que está ali na portaria e pergunto como é que está sendo o controle deles sobre a qualidade, sobre a segurança, sobre a saúde, sobre a higiene. Então, isso é algo que tende a aumentar um pouco nesse período de crise e talvez isso se perpetue após a crise também. Um outro ponto é que há uma possibilidade muito grande, em função da crise dos resultados, de existirem picos de vendas que geram estoques vazios e talvez insatisfação dos clientes. Porque se antes nós podíamos ir uma vez por semana no mercado para comprar
os nossos alimentícios, e agora nós estamos indo a cada 15 dias, uma vez por mês, para evitar o contato com as pessoas, porque quando temos que ir, a gente vai com máscara, vai com luva, a gente vai protegido, aí chega em casa, bota a roupa para lavar, passa álcool gel, tomar banho. Para fazer tudo isso apenas uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, se for possível, muitas vezes esses estabelecimentos eles vão enfrentar em algum momento picos de estoque, em outro momento estoque vazio, e nesse momento em que o estoque está vazio, os clientes chegam para comprar, não tem o produto, e vai gerar uma insatisfação do cliente. Então, eles vão ter que estar preparados para gerir esse tipo de situação e para administrar um pouco melhor a venda do varejo lá no ponto de venda. Como é que está sendo a demanda, como é que está sendo o comportamento do meu consumidor frente a essa situação. Isso é algo também que tende a ser um novo fluxo corporativo dentro dessa realidade que a gente está vivendo. Nós falamos um pouco também ali sobre mudança de demanda de produtos, né? E coisas que eu vejo que tendem a mudar, falando de demanda, como o impacto das coisas que eu citei até agora, home office, e-commerce, consumo local e assim por diante, menos demanda por carros, roupas, calçados, petróleo, combustível em geral, mais demanda por itens de tecnologia, itens para o lar, possivelmente menos demandas por passagens aéreas, porque as empresas vão priorizar cada vez mais fazerem reuniões online e não fazerem reuniões presenciais, por todo o risco, inclusive, que envolve mandar um funcionário de avião, enfrentar um aeroporto, contato com muitas pessoas. Então, isso tende a mudar. Um aumento na demanda por banda de internet, muito claramente se vê isso, e cada vez mais, em função de toda a necessidade tecnológica que existe. Nós vemos que já estamos sofrendo um pouco com isso, né? As empresas já estão, vamos dizer assim, deixando o consumidor um pouco na mão, porque a banda da internet não estava preparada para atender a demanda que foi gerada pela quantidade de pessoas trabalhando em casa, né? E algumas passam mais tempo em casa, então precisam da internet de dia para trabalhar, de noite para se entreter, e isso tende a aumentar. Também um aumento na demanda de tudo aquilo que gera qualidade de som e qualidade de imagem, não só para as empresas, mas para a vida pessoal das pessoas também. Redução de preço de certos serviços, como, por exemplo, seguro automotivo. Seguro automotivo tende a reduzir, porque haverão menos carros na rua e haverão mais pessoas trabalhando em casa. Então, se eu uso meu carro para ir até a minha empresa 2 vezes por semana, e talvez algumas pessoas usem menos que isso, não há necessidade de eu pagar um seguro tão absurdo. E se as pessoas começarão a pagar menos seguros, tende a cair o preço dos seguros, porque não vai ser um serviço tão demandado e talvez não hajam tanta disponibilidade de seguradoras como existem hoje. Isso eu acredito que é um outro ponto. Também o que nós vemos é uma necessidade muito grande de um redesenho das estruturas civis para promover o distanciamento entre as pessoas, porque a gente está falando aqui, né, sobre distanciamento, sobre home office, sobre tendência, mas assim, mas essa crise vai acabar um dia. Sim, ela vai acabar, mas lembrando que nós não temos uma vacina, nós não temos um tratamento, então nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. E essas coisas, então, como por exemplo, promoção do distanciamento entre as pessoas, ela é algo que tem que começar imediatamente, se ainda não começou na vida da maioria das pessoas, e a partir do início é sem data para acabar. Em vista disso, existe uma necessidade, então, de promover esse distanciamento, inclusive uma mudança no mercado imobiliário. Talvez apartamentos maiores para que as pessoas possam ter um espaço dentro do seu apartamento para trabalhar, porque, via de regra, as plantas de apartamentos vendidas hoje são muito pequenas, mesmo para, às vezes, casais que tenham apenas um filho ou que não tenham filhos. E eu acredito também que, ainda falando do mercado imobiliário, pode haver uma migração de muitas pessoas para cidades menos populosas, e aí esses imóveis passarem então a ser mais valorizados do que talvez as cidades mais próximas às metrópoles, porque as pessoas tendo essa facilidade em relação ao seu trabalho, não precisando estar nas grandes metrópoles necessariamente para trabalhar, porque passarão a trabalhar